Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o programa Conversa Aberta, para que lhe faz companhia às terças-feiras à noite. A pandemia, Covid-19, vacinação são termos já indissociáveis do nosso dia-a-dia e que a todos nos afetou. Mas quando pensamos na dimensão das unidades de saúde que muito rapidamente tiveram que se adaptar a esta nova realidade para garantir a segurança do utente, mas também dos profissionais de saúde, tudo isto muda de figura. E para nos falar sobre isso, tenho hoje comigo em estúdio o Dr. Raul Sousa, ele que é diretor do Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros, a quem eu passo já a cumprimentar e também a agradecer ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Olá, Roberta, boa noite. Eu é que agradeço o vosso convite e é com muito gosto que eu estou aqui. Doutor, falava eu na introdução a este programa que, de facto, a realidade de uma unidade de saúde que teve que se adaptar tão depressa a toda esta pandemia que a todos nos afetou e necessitou garantir a segurança de todos, foi complicado. Acredito que foram dias complicados e continuam a ser. Assim, realmente, como dizia há pouco, a pandemia apareceu para toda a gente, como sabemos, a surpresa. E nós não estávamos habituados, portanto, ao que é uma pandemia. Os profissionais de saúde tinham alguma noção do que é uma pandemia, mas a população geral não conhecia o impacto que a pandemia poderia ter nas suas vidas. E se nós pensarmos bem, uma pandemia vai transformar e vai mudar a vida das pessoas, desde logo a vida da família, até pela questão do distanciamento, pela questão de terem que ter cuidados de higiene redobrados, pela questão de comer em sítios separados uns dos outros, pela questão de ficar em quarentena, tudo isto que nós vivemos durante este ano e meio, 2 anos, e que a nível das empresas também tiveram, ou veio criar uma necessidade de se reorganizarem. Esta reorganização das empresas, quer sejam elas empresas privadas, quer sejam instituições públicas, como é o caso do centro de saúde, no hospital, ou de qualquer outra, obrigam-nos a nós também, quem está na gestão, a ter uma noção de coisas novas que tinham que implementar e pôr no terreno, com desconhecimento da situação, porque muitas das decisões que nós tínhamos que tomar eram em poucas horas decisões sobre coisas que eram importantes para começar a atuar já amanhã. E um dos medos que nós tínhamos é que, de facto, alguma decisão que nós pudéssemos tomar viesse a ter impacto, nomeadamente na transmissão mais facilitada das doenças. Se para qualquer empresa isto é complicado, para quem está na saúde, que somos nós que tínhamos que liderar, de certa maneira, todo este processo, porque somos os conhecedores de como prevenir as infecções, de como informar as pessoas do que é que devem fazer, claro que obrigou, da nossa parte, a um trabalho redobrado, muito complicado, que neste momento, felizmente, estamos numa fase, como toda a gente sabe também, mais calma, aguardando o que virá amanhã. Esperemos que não seja tão grande como foi, ou tão grave como foi há uns meses esta parte, mas obrigou-nos, de facto, a nós a reorganizar os nossos serviços. E nós, em março do ano passado, quando começou, portanto, a haver o confinamento e começou a surgir todos estes casos da transmissão fácil da doença, começámos logo por criar, a nível do centro de saúde, algumas normas, algumas regras que tínhamos necessariamente que cumprir. Isto porquê? Porque a nossa grande preocupação era, por um lado, evitar o contágio e garantir a segurança, quer dos utentes que frequentam a nossa casa, e que são muitos, quer dos profissionais que lá trabalham. E para nós conseguirmos garantir isto, tivemos que, de facto, reorganizar o espaço, desde logo no espaço físico. Criámos à entrada do centro de saúde, reforçámos a equipa de colaboradores, porque tinha que ser determinada a temperatura corporal, tinha que ser dadas todas as informações necessárias às pessoas e, portanto, havia um reforço de enfermeiros e um reforço de assistentes administrativos que podiam dar muitas informações às pessoas, de modo a que elas viessem o menos possível ter a nós, para não haver possibilidade de contágio para o interior da instituição. Criámos à direita do Centro de Saúde um espaço chamado ADR Comunidade, que foi o espaço onde, até agora e onde está ainda, todos os casos que são suspeitos, quer porque tinham sintomas suspeitos de infecção, ou porque tinham uma temperatura já à entrada que seria de suspeita,
ou sintomas suspeitos, todos esses casos não tinham acesso ao primeiro andar do edifício. Ficavam logo à direita, criámos ali um espaço próprio para receber estes utentes, em que os profissionais, médicos e enfermeiros, havia uma escala, e existe, que todos os casos que eram suspeitos, nós tínhamos que nos equipar convenientemente para ir dar assistência a esses casos. E depois daí, encaminhá-los ou para fazer o teste, ou para o serviço de urgência, de acordo com a gravidade da situação. Para o lado esquerdo do Centro de Saúde, criámos um circuito interno de passagem, quer de utentes, quer de profissionais. As consultas que continuaram a ser feitas foram os do grupo vulneráveis ou de risco, nomeadamente as crianças e as grávidas. Todas as outras consultas, não só a nível Macedo, como a nível de toda a OLS, como a nível de todo o país, foram canceladas. De modo a que não houvesse, portanto, contágio das pessoas facilitado pelo facto de andar a entrar e a sair das instalações. Porque estávamos numa fase em que não sabíamos muito bem quem é que podia, de facto, estar doente, até porque havia os casos assintomáticos. E, portanto, criámos esse circuito interno para as pessoas subirem ao primeiro andar, onde todos os profissionais tinham o seu gabinete próprio de trabalho e queriam receber aqueles casos de pessoas já com consulta marcada e queriam, portanto, a ser atendidas de acordo com as normas que nós estabelecemos, de modo a não criar, portanto, muito aglomerado de gente no edifício. Portanto, tivemos o ADR comunidade, o espaço próprio para criar o isolamento dos outros utentes todos. Para a esquerda, o espaço do circuito dos outros utentes que frequentavam as nossas instalações e dos profissionais de saúde. Tínhamos, como todas as instalações, as máscaras que oferecíamos a quem não estivesse, o gel, o distanciamento, todas essas medidas tinham que ser postas em prática e foram postas em prática. E criámos também outras estratégias e outra organização de trabalho. Havia muita gente que nos procurava porque precisava de receitas. E criámos, juntamente com o Serviço Social da Câmara e juntamente com os presidentes da freguesia, de modo a evitar que os nossos utentes, nomeadamente os idosos, tivessem que recorrer às nossas instalações para vir buscar, portanto, receitas. E, portanto, o que é que nós fizemos? Pedimos apoio, o Serviço Social da Câmara deu-nos esse apoio. Queria aqui agradecer, portanto, à doutora Cristina Brinço, bem como a todos os presidentes de junta de freguesia que colaboraram connosco, em que nos mandavam toda a medicação que os utentes precisavam, que se deslocavam à junta de freguesia, e nós enviávamos depois, através do telemóvel ou através do mail, as receitas para esses utentes. Aliás, esse apoio, até mesmo em termos de alimentares, foi também garantido, porque as pessoas estavam em quarentena, nem sequer podiam sair, e nós tentámos sempre que as pessoas se deslocassem o menos possível às nossas instalações. A questão das receitas estava o problema resolvido. A questão dos profissionais, fizemos, portanto, o horário em espelho, que era o Centro de Saúde funciona das 8 da manhã às 20 da noite, criámos duas equipas de trabalho, uma da manhã e outra da tarde, em que tínhamos de manhã das 8 às 2 e outra equipa das 2 às 8, de modo a que quando uma saísse, a outra entrava, para que não houvesse cruzamento de profissionais nas instalações e de modo a evitar, portanto, todo o contágio que isto poderia acontecer. E, aliás, esse horário em espelho ainda está a funcionar, porque, de facto, neste momento ainda não temos a segurança absoluta de que possamos modificá-lo. E estamos a fazer tudo o que é possível para que as coisas corram bem. Portanto, o espaço cá em baixo continua a funcionar, o circuito continua a funcionar, o horário em espelho continua a funcionar, as receitas neste momento, já há uns meses esta parte, desde que terminou o confinamento, as pessoas podem ir buscar a receita ao centro de saúde. Há maior mobilidade no centro, como há noutras empresas, mas todas as pessoas que queiram, de facto, a sua receita através do mail, podem fazê-lo, porque ainda estamos a fazer esse tipo de trabalho. Depois temos outra coisa que importa falar, que é o Trace Covid. E o que é o Trace Covid? O Trace Covid era e é a plataforma que nós temos dos casos que são positivos, em que nós tínhamos, portanto, que todos os dias, ou na maior parte dos dias, de acordo com a gravidade dos sintomas, contactar utentes. Os utentes que nos apareciam na plataforma como positivos ou como suspeitos e tinham que ficar em quarentena porque eram considerados doentes de risco, alto risco ou baixo risco, mas tinham que ficar em quarentena, nós tínhamos que os contactar diariamente, no sentido de saber se continuavam em isolamento, se tinham sintomas, se não tinham sintomas, se estavam bem. Porquê? Porque eles estavam em casa, nós tínhamos que garantir a sua segurança e o seu bem-estar. E tínhamos que garantir que, de facto, se piorassem, se agravassem, o que é que nós pedimos para fazer?
determinação da temperatura corporal, se tivesse um saturímetro ou oxímetro, ver quanto é que tem de saturação de oxigênio, que muitos doentes adquiriram, ver os sintomas que tinham, registá-los na plataforma, dizer quando é que eles podiam sair do confinamento, esclarecer as dúvidas todas que tinham, passar o certificado que lhes desse alta do sítio onde estão confinados e, na situação de maior gravidade de sintomas, encaminhar e articularmos com o INEM, pudesse aí buscar, portanto, esse utente a casa, porque estava numa situação de maior dificuldade respiratória ou outra e que precisava, portanto, de algum apoio. Devo dizer que, em alguns casos, foi muito difícil, porque tínhamos pessoas, algumas idosas, que viviam sozinhas e que o apoio que elas tinham, às vezes, era só nosso. E, portanto, nós tínhamos muitas vezes que contactá-las, mais que uma vez por dia, para saber se de facto estavam bem ou não, se era necessário ou não era necessário recorrer ao serviço de urgência, e eu estou-me acordado de alguns casos que eu tive a fazer isso, e parece que este trabalho é um trabalho que não teve importância, mas teve muito impacto, e teve muita importância porque conseguimos desta maneira ter a população mais ou menos assistida e conseguimos ter segura, confinada, sem propagar a doença a outros. E eu posso dizer, por exemplo, que assistimos muita gente. Nós tivemos uma lista, eu posso dizer que houve uma altura, em meados de dezembro, só eu, na plataforma, tinha 30 utentes. Ou seja, eu seguia diariamente 30 utentes, com todos os outros colegas a trabalhar também. Veja a quantidade de utentes que nós tínhamos que dar assistência e ser responsável um pouco, portanto, por esse seguimento deles, de modo a que as coisas não corressem mal. E de uma maneira geral, acho que correram mais ou menos bem. Claro que nem tudo foi correto, nem tudo foi bem, porque temos profissionais cansados. Neste momento temos profissionais cansados, muitos. Acho que, apesar de tudo, estamos cansados, mas achamos que valeu a pena, como andamos todos cansados. Mas, repare, nós não tivemos férias o ano passado. Nós trabalhámos dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro. Nós trabalhamos no domingo de Páscoa. Nós trabalhamos no dia 1 e no dia 8 de dezembro, que são feriados. Nós trabalhámos na Sexta-feira Santa. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, nós demos aquilo que era possível dar e que era necessário dar, porque não podia esperar para amanhã, tinha que ser hoje. E, portanto, é natural que nesta quantidade de tarefas, algumas coisas não tenham corrido como nós queríamos. Fizemos o nosso melhor. Fizemos o nosso maior esforço, que temos, de facto, neste momento, pessoas cansadas em termos profissionais, psicologicamente também, mas penso que as coisas correram bem e acho que daqui para a frente, esperemos nós que irão correr ainda melhor. Pois era isso mesmo que eu ia dizer, ao tentar prevenir uma doença está-se também a criar muitas vezes outros problemas, exatamente, nomeadamente nos profissionais de saúde que acabam por ter um desgaste emocional, mas no geral, como já disse, correu tudo bem. E perguntar-lhe também, a vossa responsabilidade aqui é muito maior, porque vocês tiveram que garantir a segurança do utente que, por ser utente por si só, já é a maior parte das vezes uma pessoa frágil, uma pessoa de risco, não é? Mas também do profissional de saúde. Durante todo este tempo, que já vamos com cerca de 1 ano e meio de pandemia, não aconteceu nenhum surto de Covid no centro de saúde? Eu ia falar exatamente nisso, nas dificuldades que nós tivemos também com o pessoal, porque, naturalmente, o centro de saúde não teve nenhum surto de Covid, apesar das entradas das pessoas e saídas dos utentes, embora muito limitada, e dos profissionais também. Mas tivemos, entre os profissionais, tivemos alguns casos de positivos e que, por outro lado, além dos casos positivos, tivemos também outros utentes que contactaram com casos positivos e que tiveram que ficar em quarentena também. Eu próprio fui um deles. O que é que isto traduziu em termos de trabalho? Numa diminuição dos recursos humanos, porque nós já tínhamos poucos. Porque, repare, todo este trabalho foi feito com os recursos que nós tínhamos. Não tínhamos férias, mas a verdade é que tivemos pessoas, profissionais, uns doentes, outros confinados porque estavam em quarentena, porque contactaram com casos positivos e que, portanto, tiveram que ficar confinados, e isto reduziu muito também os profissionais. E, portanto, tínhamos às vezes que fazer o trabalho de 2 profissionais
Porquê? Porque tínhamos ou um colega que estava positivo ou uma funcionária enfermeira que estava em quarentena porque contactou com um caso positivo e, portanto, isto é um pouco como aos bombeiros, né? E como todos os serviços que funcionam 24 horas por dia. Vamos imaginar que a Corporação de Bombeiros tem 20 bombeiros. Se há um acidente ou se há um problema qualquer e há 6 que ficam em casa, o fogo não para, o fogo continua. E aqueles 14 homens que sobram têm que continuar a levar, portanto, a água ao fogo. E isto foi um pouco o que aconteceu connosco. Nós tivemos que mentalizar, e já agora quero aproveitar também, se não há oportunidade, para publicamente agradecer a todos, em nome da Direção do Centro de Saúde, a todos os profissionais que lutaram para que isto fosse possível e que conseguiram, de facto, de certa maneira, atingir alguns objetivos daquilo que nós tínhamos proposto. Agradecer também a todos os utentes por terem compreendido qual era a nossa missão e porque é que nós, portanto, pedíamos que respeitassem aquilo que eram as normas da própria Direção-Geral de Saúde, porque as normas não eram nossas. E nós tínhamos que explicar às pessoas que, de facto, quando não os podíamos deixar entrar, é porque as normas eram essas que vinham da Direção-Geral de Saúde e que nós não podíamos, portanto, facilitar nem permitir que isso acontecesse, a não ser em casos perfeitamente justificados. A maior parte das pessoas compreendeu, colaborou e, portanto, aqui o agradecimento público para que isso, de facto, tenha acontecido tão bem. Aos profissionais pelo esforço que fizeram e que ainda continuam a fazer. Mas repare, nós não precisamos, e por muito que agradecemos, mas não precisamos que as pessoas batam palmas nas janelas. Eu percebo o que é que as pessoas querem fazer com isto quando foi ao princípio. Porque essa é a nossa missão. Repare, isto é o nosso trabalho. Este é o nosso trabalho. E, portanto, nós sabemos de antemão que há momentos em que temos menos que fazer e há outros em que nós temos que avançar, não temos tempo a pensar e tem que ser e vai ser. E foi isso que aconteceu com os bombeiros, têm que avançar para o fogo. Eles sabem muitas vezes que têm que correr risco, mas têm que os correr. E é por isso que eles são bombeiros. E nós somos profissionais de saúde e não vamos correr riscos no sentido de dizer assim, vamos contaminar-nos, vamos ficar expostos, não, podemos jogar pela nossa segurança e dos utentes e dos profissionais, mas temos que saber que há muita gente que está a precisar de nós. E havia telefonemas atrás de telefonemas de pessoas que queriam informações nossas que nós tínhamos que, a todo momento, ter que as dar. Porque se não o fizesse naquele momento, o facto da pessoa ter saído à rua e ter voltado no dia a seguir, ia se calhar permitir que fosse contaminar 4 ou 5 ou 6 pessoas. E a cadeia de transmissão da doença não parava. Porque as pessoas têm que perceber uma coisa. E aí eu apoio também que nós tivemos muito grande a saúde pública, que está muito vocacionada para isto, para tudo que seja, portanto, de um problema de saúde pública, como é o caso da infecção SARS-CoV-2. E todo este apoio, nós precisámos de tudo isto. Repara, houve uma empresa da Maia que nos forneceu gratuitamente viseiras que eu distribuí por todos os funcionários do centro de saúde e também por alguns funcionários do hospital, porque tínhamos muitas e foram oferecidas. Portanto, esta colaboração que as pessoas tiveram connosco, que foram as tais palmas que nos quiseram dar, é a maneira que nós temos de agradecer, é retribuir aquilo que sabemos fazer. E o que sabemos fazer é prevenir e tratar doenças, não é? Mas para isso as pessoas também têm que perceber, para colaborarem connosco, como é que uma transmissão se faz de uma doença. E as pessoas, eu acho que neste momento, em relação àquilo que acontecia há 1 ano ou 2 atrás, as pessoas ficaram muito mais informadas. E este é o lado bom que a pandemia tem. Hoje vejo muita gente com cuidados de higiene, nomeadamente lavar as mãos, antes das refeições, etc., que não tinham antes. Até nem ensinavam aos garotos, muitas vezes. E isto é fundamental na transmissão das doenças. Isto porquê? Por uma cadeia de transmissão de uma doença, e neste caso concreto da Covid, nós temos sempre um receptor, que é a pessoa que está, temos sempre um emissor, que é a pessoa que está doente. É a pessoa doente. A partir do qual a infecção vai ter que atravessar toda uma cadeia para chegar a outra pessoa que será o novo doente. E isto para chegarmos aonde? Às vacinas. O que é que nós fazemos e o que é que foi feito a nível do país inteiro? E as pessoas perceberam isto. Isolar esta pessoa. Esta pessoa tem que estar isolada. E o isolamento desta pessoa permite que ela não transmita a doença a outros. Porquê? Porque há uma cadeia de transmissão. Porque esta pessoa tem uma porta de saída do vírus, que vai depois ter um contágio, que depois tem uma porta de entrada noutra pessoa, que é a pessoa que é suscetível a ficar doente. Então, esta pessoa é a pessoa que está doente, é a pessoa que é o emissor, tem que estar confinada, tem que estar isolada. E as pessoas percebiam isto. De modo a que usasse uma máscara, para quê? Para impedir que haja saída dela para o exterior, que é a porta de saída, no caso da boca ou das fossas nasais,
do agente causador da infecção. E depois há o contacto, o contágio, que é o beijo, o aperto de mão, etc., que foi feito ou foi anulado pelo distanciamento. As pessoas não se cumprimentavam exatamente para quê? Para que não houvesse a proximidade e não houvesse transmissão imediata, contágio. Depois há uma porta de entrada, que é a pessoa que foi contagiada na mão, que leva a mão à mucosa ocular ou à boca e o vírus entra. Em mim, que sou uma pessoa suscetível. E porquê é que nós até agora éramos todos suscetíveis? Porque não estávamos vacinados. E, portanto, como não estávamos vacinados, uns mais do que outros, éramos suscetíveis a ficar doentes. E é por isso que a vacina, ao aumentar a imunidade, ao criar mais imunidade nas pessoas, aumentar a sua resistência, permite que nós, neste momento, possamos estar em Portugal, nomeadamente, com o índice de transmissibilidade mais diminuído e o contágio mais dificultado. É aquilo que o vice-almirante da Task Force dizia: vamos encurralar o vírus, que é, vamos encostá-lo numa parede, de modo a que ele não tenha hipótese de sobreviver em nós, porque os vírus precisam das nossas células para se multiplicarem. Enquanto que as bactérias não. As bactérias são, já agora tenho interesse cá a fazer esta abordagem. Claro, a bactéria é um agente microbiológico que tem o seu equipamento enzimático e consegue, portanto, sobreviver sozinha, porque ela tem os enzimas necessários à sua respiração, à sua alimentação, etc., e multiplica-se. O vírus não tem equipamento enzimático, não tem enzimas. Depende do então tem que buscar a energia às nossas células. E quando ele entra, tem que se fixar. Ou a nível dos alvéolos pulmonares, ou a nível de outras células, ele tem que entrar e tem que parasitar essa célula, tem que fazer viriões, tem que fazer, digamos, fotocópias de si, para depois espalhar pelo nosso corpo e ir invadir outras células e multiplicar-se nessas células e atingindo o maior número de células possível, porque só assim é que ele consegue sobreviver. E o nosso corpo tem uma característica muito engraçada, que é produz uma substância, uma proteína, nas infecções víricas, chamada interferon, ou interferão, que vai fazer o quê? Vai interferir com a multiplicação do vírus. Quando uma célula é parasitada por um vírus, esse interferão vai avisar as outras células do corpo que se protejam para que não deixem aquele vírus entrar dentro delas. E então as células, ao protegerem-se, o vírus perde a capacidade de se multiplicar porque não tem matéria-prima para se multiplicar. Ora, este vírus, como todos os vírus, ao entrar no nosso corpo, vai usar este mecanismo todo, que é muito fácil para ele. E depois tem a questão de fazer, portanto, as mutações. As mutações é como um camaleão, muda de cor para não ser reconhecido. Adapta-se às condições necessárias. E, portanto, ele, ao fazer isto no nosso corpo, faz com que, e a questão que se punha aqui é se as vacinas são ou não são eficazes para as mutações que o vírus sofre, exatamente porquê? Porque ao sofrer mutações vai mudar o seu, digamos, mosaico antigénico, né? Muda a fotografia, deixa de ser reconhecido. E isto é o que se passa com uma pessoa quando há um assalto e a pessoa depois a seguir, para não ser reconhecida, corta o cabelo, põe um bigode, pinta o cabelo de outra cor, para não ser reconhecida. E aqui o vírus faz a mesma coisa. Portanto, há um doente, máscara, isolamento. Não há porta de saída, não há contacto porque há distanciamento, há desinfecção das mãos, não há porta de entrada, não há contágio, não há novo indivíduo. Se não há novo indivíduo, a infecção por si só morre. Se a pessoa estiver vacinada, aquela pessoa está imune, está potencialmente resistente à infecção. E estando resistente, o vírus não tem capacidade, portanto, de provocar doença nele. Mas a pessoa, mesmo estando vacinada, pode ser um meio condutor para outras pessoas, pode receber e pode ela própria ficar também doente. Aliás, nós dizemos isso a todas as vacinas. As pessoas, quando são vacinadas, e sabem disto da vacina da gripe, a pessoa, quando é vacinada para a gripe, sabe à partida que a probabilidade de ter gripe, como qualquer outra vacina, a probabilidade de ter aquela doença é mínima. E as formas graves dessa doença também são minimizadas. Mas não significa que nunca venha a ficar com a infecção. Pode ficar com a infecção. Mas é uma forma frustra, é uma forma simples, passageira, não grave dessa doença. Daí também continuar a ser importante, mesmo quem está vacinado, que é grande parte da população já, continuar a ter os cuidados de segurança que tem tido até agora, nomeadamente o uso de máscara, a desinfecção das mãos, mas sendo que os seus utentes
os utentes no geral, mas falo dos seus porque conheço a realidade deles, compreendem isto? Ou pensam que muitos deles, por estar vacinados, que já não há necessidade de cumprir todas estas regras? Olha, sabe que quando começou, em março do ano passado, quando nós tivemos que encerrar as instalações e quando entramos nesta fase, portanto, de confinamento, a mim fazia um bocado de confusão porque nós tínhamos que ir trabalhar, não é? E então entrávamos às 8 da manhã e eu vinha de casa até ao centro de saúde e não via viva alma, não via ninguém. Nem à janela, não vi ninguém. Nós tivemos doentes, nomeadamente até grávidas, que tivemos que telefonar a pedir que viessem à consulta, porque as pessoas estavam de tal maneira assustadas que nem sequer punham o nariz à porta de casa, nem à janela, nem à varanda. Claro que isto é um exagero, porque não precisamos, mas as pessoas naquela altura, o que é que as impressionou? Foram as imagens que a televisão passou do que estava a acontecer em Espanha, que estava a acontecer em França e em Itália, em que as pessoas de facto morriam de uma maneira incrível, impressionante, aquilo comovia toda a gente. E o medo que este tsunami que viesse por aí ter connosco fez com que as pessoas fechassem em casa e não saíssem de casa. Foi tal o medo que tiveram que não saíram de casa. E, portanto, isso é mau, porque nós não precisamos de assustar as pessoas, precisamos é de informar as pessoas, mas que na fase inicial foi o que nos salvou. Foi isso. Porque nos adaptamos mais cedo, não é? Exatamente. Tivemos tempo para deixarmos o vírus, portanto, não entrar dentro de nós, do nosso corpo e multiplicar-se, porque deixámos andar por aí na rua. E isto foi muito bom nesse aspecto. E por isso é que nós fomos um caso de sucesso em Portugal e no mundo, etc. Foi um pouco por este susto. Depois tivemos várias fases a partir daí. Tivemos fase em que as pessoas depois começaram lentamente a perceber, a compreender, a ouvir e a saber o que era a Covid, o que era um vírus, o que é uma infecção, o que é uma pandemia, cuidado com os idosos, as pessoas começaram a ficar muito informadas. Depois tivemos aquela fase que chegámos ali ao Natal, etc., que as pessoas depois pensaram que já tudo tinha passado e que, de facto, houve alguma desinformação por parte das pessoas. Facilitaram um bocado, porque no meio disto há sempre as pessoas que facilitam, né? E que pensam que isto não é nada. Que não é nada. E numa infecção vírica como esta, um caso pode infectar 2 ou 3. 2 ou 3 vão infectar 4 ou 5, 5 ou 6 vão infectar 10 ou 12. E andamos nisto sempre em crescendo. Quando nós temos a vacina que corta isto, permite que a transmissibilidade seja muito menor. O tal RT, que diminui de 1 para 1 ou de 0,98, significa que 1 pode contaminar 1. Mas quando estamos num número maior é mais complicado, porque temos a 1 que vai contaminar 2 ou 3. E estes 2 ou 3 vão contaminar 6 ou 9. Isto é tudo a multiplicar, é muito complicado. Portanto, quanto mais baixo estiver, melhor. Isto para dizer o quê? As pessoas perceberam isto. Uns de uma maneira mais fácil, porque as pessoas estavam presas à televisão e às notícias, e que era sensacionalista também, né? Nós chegámos a um ponto que eu acho que foi um bocado dramático, porque as pessoas queriam contabilizar o número de mortos. Quantos mortos é que tinha acontecido? E repare que nós chegámos a ter 300 mortos por dia. 300 mortos por dia só de Covid é muita gente. São 2 aviões que caem, já viu? Quando nós vimos na televisão que caiu um avião e morreram 100 e tal pessoas e ficámos impressionados, porque de facto tem muita gente, quando nós temos 300 pessoas num país como o nosso a morrer por dia, isto é impressionante. Isto é medonho, isto é assustador. Sendo que também aqui a grande maioria das pessoas que acabam por morrer com a infecção tem sempre outras patologias associadas, normalmente. Ou seja, acaba por agravar o quadro clínico que a pessoa já tem. Sim, mas claro, mas repare, por isso é que a vacinação inicialmente foi feita às pessoas de maior risco, os idosos. E os idosos porquê? Por causa dessas comorbilidades que eles têm. Porque um doente que tenha uma asma, ou que tenha uma diabetes, ou que tenha uma hipertensão arterial, que habitualmente são doenças que aparecem a partir dos 30, 40, 50, 60 anos de idade, ou tem uma demência e que não conseguem perceber o que é um distanciamento, como acontece às vezes nas instituições dos lares, dos ERPs, dos estabelecimentos residenciais para idosos, e por isso é que este foi o grupo inicial para a vacinação. Porquê? Porque os primeiros mortos que nós tivemos foram exatamente os idosos. Uma das grandes preocupações que a saúde pública teve, e nós tivemos, foi logo com os lares de idosos. Isto porquê? Porque é muito fácil, muito fácil o contágio acontecer ali. Imagino que é um lar onde há 20, 30, 40, 50 idosos, dos quais 90% deles têm comorbilidades, têm patologias associadas, alto risco, em que eles estão muito próximos uns dos outros, em que não conseguem perceber o que é a lavagem das mãos ou o que é o distanciamento de uns dos outros, que estão numa sala.
Como agravante, temos funcionários que entram e saem todos os dias das instalações porque têm que ir para casa, que vão contactar com os seus familiares, que por sua vez podem trazer a infecção para eles e eles levam para o lar. Portanto, isto foi muito complicado e é por isso que essas instituições, e muito bem, foram as primeiras a ser contempladas com as vacinas. E já que estamos a falar da vacina, para dizer que de facto, como sabem, foram feitas as 2 doses, na maior parte das vacinas estão 2 doses, e está-se a pensar na terceira dose. E a terceira dose, neste momento, que está com indicação para quem? Para os imunodeprimidos, que são aqueles que têm menos sistema imunitário, menos imunidade e estão mais suscetíveis a ter uma infecção, e também para os idosos, das herpes, nomeadamente. Porquê? Porque são pessoas tão próximas, com comorbilidades, eles e os funcionários das instituições, que em Macedo Cavaleiros, nomeadamente, que é a realidade que eu conheço, chegaram a estar, se não em todos, em praticamente todas as instituições de idosos, os funcionários ficaram lá durante períodos de 15 dias. E quer dizer, ficavam, não saíam. Ao fim de 15 dias, aquela equipa mudava e entrava outra equipa de trabalho, em que eles, dentro das instituições, tinham de facto normas, desde a vestimenta aos cuidados de higienização das mãos. Os próprios pés, quando entravam, tinham que ser, portanto, desinfetados num tapete próprio. Portanto, tudo isto fez com que nós tivéssemos, apesar de tudo, mesmo em Macedo, uma mortalidade muito baixa, mesmo até nos lares. Houve muito poucos idosos que morreram em Macedo nos lares. Infelizmente morreram alguns, porque também tinham, de facto, mobilidades, pessoas muito idosas, mas a grande preocupação foi logo esta. Os idosos, porque são pessoas com comorbilidades, são pessoas que contactam com pessoas que vêm de fora, e, portanto, uma infecção aqui generaliza-se muito rapidamente. E, portanto, pessoas mais frágeis têm que ser aquelas que têm que ser protegidas desde logo. E porque falamos da vacinação, toda esta primeira fase que realmente atingiu as pessoas que contactavam com utentes mais de risco, aconteceu também no centro de saúde, também foi com a vossa logística, com a vossa organização que tudo começou a acontecer, mas depois a capacidade, portanto, a vazão que queriam Sim. dar à vacinação não permitiu que continuasse a ser aqui. Mas mesmo assim, tudo isto a somar a todas as adaptações que já tinham feito, foi ainda mais uma, entre aspas, dor de cabeça que apareceu, não é? Como é que se processou isto, doutor? Olha, quando começou a aparecer a bela notícia da vacinação, que de facto hoje felizmente as pessoas conseguiram perceber que é importante, e nós temos hoje cada vez menos gente a dizer que não quer ser vacinada ou que tem medo de ser vacinada. Repara, eu sou profissional de saúde e eu admito que as pessoas têm algum receio da vacinação. Até porque é uma vacina nova e depois os órgãos de comunicação social no início daquilo que vinha nos outros países, de pessoas que tinham reações adversas, etc., passaram muita informação que funcionou muito ao contrário. E as pessoas, de facto, ficaram com medo. É normal que assim seja. Mas na fase inicial, aquilo que foi entendido como uma boa notícia, que era a vacina, porque de facto essa era a boa notícia, que era a vacina, tivemos que criar desde logo o aproveitamento para esta vacina. Vamos ter que começar a dar já quanto antes melhor. Então vamos começar a organizar equipas de trabalho. E fizemos equipas de trabalho fundamentalmente com as equipas de enfermagem, porque a equipa de enfermagem, portanto a enfermeira responsável de saúde, a enfermeira Ana Sofia, reuniu-se, portanto, e eu pedi-lhes, portanto, que elas, porque são as enfermeiras que estão mais com o processo da vacinação, que se reunisse, portanto, com uma equipa que vai fazer a vacinação, que tínhamos que ter uma equipa alargada porque tínhamos muita gente para vacinar e não podíamos ter tudo ao monte, porque, por assim dizer, porque tínhamos que ter algum distanciamento das pessoas, tínhamos que ter horários para serem vacinadas, e eu fiquei com a escala, digamos assim, da parte médica. Porquê? Porque a vacinação e o plano que está estabelecido desde a Direção-Geral de Saúde e a Task Force deu continuidade a isto, é que a vacinação tem que ser feita por uma equipa de enfermagem, mas com apoio médico, sempre. Porquê? Porque pode haver uma reação adversa, como já aconteceu, num ou noutro utente, e tem que estar, de facto, a ir alguém com o equipamento próprio, que nós temos, o nosso equipamento, com tudo, desde a máscara, os corticoides, o oxigênio, tudo o que é necessário para cursoros, tudo o que é necessário para administrar numa fase, portanto, aguda de um doente que faça uma reação anafilática, por exemplo. E então começámos por dar as vacinas no centro de saúde. Quando a vacinação, começámos a criar, portanto, grupos de 10 pessoas, começámos a pedir aos presidentes da freguesia que trouxessem as pessoas por transporte para facilitar a vinda, porque senão havia ali cruzamento de muita gente,
e nós assim traziam grupos de 10, 15, 20 pessoas, eles são vacinadas, esperam meia hora numa sala chamada de recobro, para ver se há algum efeito adverso, em que nós estamos ali ao pé deles a ver se há ou não há alguma reação, e depois, ao fim deste tempo, recolhem ao transporte e recolhem à sua aldeia. E foi assim que foi acontecendo. Quando começou a ser a vacinação em massa, esta massificação da vacina obrigou um espaço maior. E foi quando, a nível do país, incluindo Macedo e não só, foram criados os centros de vacinação, com o apoio das autarquias, em que tivemos que arranjar, como agora vemos na televisão, grandes pavilhões para criar alguma segurança em termos de distanciamento. E como sabe, a OLS esteve reunida, portanto, com as autarquias, foram criados os centros de vacinação a nível dos vários concelhos, o nosso funciona aqui na nave da Feira de São Pedro, como toda a gente sabe, e as pessoas começaram a ser convocadas para esse espaço, onde estão sempre 4 enfermeiras, habitualmente, e um médico. E estão também funcionários da Câmara, que fazem, portanto, todo o resto do trabalho que é necessário, desde chamar o utente, o micro, etc. A desinfecção das cadeiras e por aí fora. Portanto, o que é que fazem esses enfermeiros? E é bom que as pessoas tenham uma noção. Nós temos, portanto, há uma convocatória, os utentes comparecem à hora que está combinada, ou naquele espaço de tempo, com aquele distanciamento, com a máscara, com tudo isso, fazem, à entrada estão 2 enfermeiras que, portanto, confirmam a convocatória desse utente, dão-lhe um cartãozinho, que é o cartão da sua vacinação, e esperam numa sala, uma sala enorme, que é, portanto, cadeiras, várias separadas, e ficam à espera, que sejam chamados para a vacinação. São chamados para a vacinação para um espaço que tem, portanto, ali vários gabinetes, em que tem um gabinete onde está um outro enfermeiro que prepara as vacinas. Prepara, a partir da ampola que tem inicial, as doses necessárias para cada vacina, coloca-as num tabuleiro. E vem outra enfermeira, portanto são 4, e vem outra enfermeira, que é a enfermeira que vai administrar as vacinas. Com muito rigor e muito cuidado, porquê? E isto passa um pouco ao lado das pessoas. Porque nós temos pessoas que estão a fazer a primeira dose, temos outras que vêm fazer a segunda dose da vacina, e temos pessoas que já fizeram desta dose, desta vacina, e tem que ser esta vacina a mesma a fazer. Portanto, nós temos de ter muito cuidado nisto, para não haver trocas de vacinas e para que tudo corra como tem corrido, de facto, muito bem neste aspecto. Mas isto exige muita atenção para que seja feito corretamente. Portanto, as pessoas são vacinadas, depois de vacinadas, esperam meia hora na sala e saem por outra porta, oposta à porta de entrada, e saem por essa sala. Enquanto lá estamos, vamos acompanhando no circuito os utentes, a ver se alguns deles têm alguma reação. Já aconteceu alguns terem pequenas reações, são levadas para um gabinete que temos lá próprio para isso e montado para isso, e que de uma maneira geral não houve casos graves, mas fazemos o registro da ocorrência, do que é que aconteceu, e garantimos, portanto, à pessoa que fica vacinada, informamos de quando é que a outra dose tem que fazer. As pessoas, de uma maneira geral, penso que têm ficado satisfeitas. A vacinação dos adolescentes, dos mais jovens, também já decorreu. Vai decorrer agora a segunda dose, a partir da semana que vem, dos adolescentes, dos jovens dos 12 aos 15 anos, que vêm acompanhados com os pais. Pedimos aos pais, portanto, que estejam perto, porque é um direito que lhes assiste, embora não tenha que ser demasiado perto, porque também não é necessário, nós estamos ali para dar esse apoio, e eles estão ali para dar um pouco de apoio aos filhos também, porque pelo menos se os veem ficam um pouco mais tranquilos, não é? E depois saem, vão-se embora e tudo tem corrido bem, sem grandes problemas. Acho que estamos numa fase já, digamos, temos muito menos utentes já a ser vacinados agora, e aproveito para dizer que é assim, aquilo que a Task Force neste momento tem pensado, ainda não há datas, ainda não há, portanto, nós estamos à espera que isso seja comunicado, mas como o número de utentes neste momento começa a diminuir, porque já temos 70 e tal por cento, quase 80% da população a nível nacional vacinada, o número de pessoas que recorrem aos centros de vacinação agora é menor. E sendo menor, se calhar, neste momento, se calhar não de certeza, não tem tanta justificação nós dispormos dos nossos 4 enfermeiros, do nosso médico, sempre para o centro, porque são recursos humanos que ficamos sem eles no centro de saúde. Portanto, a ideia será lentamente começar a desativar, de acordo com aquilo que serão as diretrizes que virão da Task Force, da Direção-Geral de Saúde, e a partir desse momento nós vamos começar a desativar os centros de vacinação para que possam passar aos centros de saúde, como aliás é conhecido. Datas não há,
ainda está tudo em reuniões, estamos a aguardar, portanto, que isso venha a acontecer em breve. Mas tendo em conta falar-se de uma possível terceira dose e também depois aqui esta fase da vacinação da gripe, que também há de estar para breve, não acha que se vai voltar a concentrar muita gente no centro de saúde? Olha, nós no ano passado fizemos uma coisa com a gripe que correu muito bem, e já o ano anterior, que foi, em vez de trazermos as pessoas, em vez das pessoas virem ao centro de saúde fazer a vacina da gripe gratuita, a que têm direito, de acordo com os grupos que são de risco e que são conhecidos e que as pessoas aparecem e são vacinadas, fomos nós às aldeias. Ou seja, articulámos-nos com as juntas de freguesia, que é um trabalho mais facilitado para nós. A junta tem essa possibilidade e, de facto, tem colaborado imenso e nós ficamos muito agradecidos por isso. Reúne-nos, dizemos, vão passar na aldeia X no dia 5 de outubro, ou 6 de outubro, às 10 da manhã. E, portanto, nessa aldeia, o presidente da freguesia, juntamente com a comunicação na aldeia, que é fácil, convoca as pessoas, manda-nos uma listagem das pessoas que são, para sabermos quantas vacinas têm que ir preparadas. São vacinadas as pessoas nesse local, sem andarem a entrar e a sair do centro de saúde, para não tentar transportar infecção e correr riscos, né? É o centro de saúde que foi às aldeias e isso correu muito bem. E este ano será para fazer igual. Quanto à vacina, à terceira dose, aquilo que nós neste momento está em cima da mesa e o que nós pensamos que vai acontecer é que irá ser para os grupos dos imunodeprimidos, que se fala em 100 mil, os imunodeprimidos, e para as instituições dos idosos. E o que vai acontecer, em termos de espaço, estavam-me a perguntar, para os idosos não há problema porque somos nós que vamos lá também. E ao irmos nós lá, aos idosos, somos nós que nos deslocamos e eles já não vêm cá, já não há aglomerado de pessoas ali. Por outro lado, em relação às pessoas que vêm, os imunodeprimidos, é um grupo que são 100 mil a nível nacional, ficarão muito pouco por cada concelho. Nós temos que identificar quem são e convocar essas pessoas, né? Agora, uma coisa é verdade, não podemos, como muitas vezes ouvimos dizer, baixar a guarda, baixar os braços. Não sei se viu ainda hoje, a Organização Mundial de Saúde estima que até dezembro ainda possam morrer na Europa 230 mil pessoas de Covid. Morrer, não são os casos positivos, são pessoas que ainda vão morrer nestes próximos 3, 4 meses, 230 mil pessoas com Covid. É, digo, uma perspectiva da Organização Mundial de Saúde. E, portanto, isto é muita gente. E, portanto, temos de ter muita atenção que, embora tenhamos, e todos nós queremos ter, e conseguimos ter uma vida mais ou menos igual à que tínhamos, mas que há coisas que nós temos que continuar a fazer ainda por muito tempo. Fica também aqui o alerta para quem nos ouve e para quem nos vê, não baixar a guarda, continuar a manter as medidas de segurança, porque a pandemia não acabou e provavelmente nem acabará nos próximos tempos. Provavelmente não acabará nos próximos tempos. Doutor, à minha frente tenho o Dr. Raul, como temos falado, temos conversado, que ele que é diretor do Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros, mas tenho também alguém que em tempos já foi locutor de rádio, precisamente nesta casa, na Onda Livre. Doutor, conte-nos, vamos voltar no tempo, vamos regressar a essa altura, conte-nos como é que todo esse seu percurso na rádio, aqui na Onda Livre começou, conte-nos tudo. Olha, é assim, de facto, eu tenho uma paixão pela rádio. E essa paixão ganhei em Macedo de Cavaleiros. Portanto, é sabido que eu estou em Macedo há 30 anos, há 33 anos. E agora, tirando a minha bata, digamos assim, para ser o cidadão comum. Eu vim para Macedo de Cavaleiros trabalhar há 33 anos. E vim, e as pessoas às vezes, eu sou de Coimbra, vim de Coimbra para cá, não conhecia Macedo de Cavaleiros, não conhecia Trás-os-Montes, não tinha ninguém da família de Trás-os-Montes e muita gente ficou até perplexa, mesmo em Coimbra, porque é que um homem, filho de um pai alentejano, com o pai do Alentejo, e a minha mãe da Beira Alta, veio parar a Trás-os-Montes. E eu, com os meus colegas, no meu concurso, eu concorri para 10 distritos e disse, eu vou ficar colocado no primeiro que me chamar, é para onde eu vou. E o primeiro distrito que chamou foi Bragança. E Bragança chamou, e depois os outros 9 todos chamaram também. E eu estava já em Macedo, e podia ter tido a hipótese de ir trabalhar para outros sítios, até muito mais perto de Coimbra, e eu
aquilo que me fez apaixonar por Macedo foi... Eu gosto muito de Coimbra, tinha muitos amigos e tenho muitos amigos em Coimbra, tinha uma vida social muito grande em Coimbra, porque vivia lá há muitos anos e conhecia muita gente, apesar de ser uma cidade, e estava a imaginar que era uma pessoa como eu, caí paraquedas numa vila, na altura vila, uma terra pequena, que podia ser só por si muito mau, mas eu tentei encontrar nisto coisas boas. E eu depois-me olhar para o lado e o que é que eu vi? Olha, vi gente boa, hospitaleira. Vi uma serra linda, verde, verdejante, que eu em Coimbra não tinha. Vi muito poucos carros e muito pouca poluição e muitos poucos semáforos. Coisa que eu em Coimbra, se levasse 2 minutos a sair de casa mais tarde, já chegava ao hospital, já não conseguia lá chegar até pioras. Isto tudo cansou-me um bocado. E em Macedo encontrei isto. Só uma coisa que eu não encontrei, e foi por isso que eu vim para a rádio. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque fazia muito em Coimbra. E que cá, na altura que cheguei, porque nós viemos 5 médicos na altura em que eu vim, nessa altura vinha muita gente para cá trabalhar, eu fui o último dos 5 a chegar. E porquê? Porque estava a cumprir o serviço militar, que era obrigatório, e eu estava a cumprir o serviço militar. E quando cheguei, portanto, eu tinha poucos doentes. Porque para formar a minha lista de doentes, eu tinha que esperar lentamente que os doentes fossem aparecendo, que os outros colegas fossem saindo, reformando, etc. E fui ganhando alguns doentes, pronto. E hoje, felizmente, tenho muitos, mas naquela altura, de facto, no início tinha poucos. E, portanto, tinha muito tempo livre. Eu punha-me a pensar assim, mas o que é que eu vou fazer com o tempo livre que tenho? Eu gosto tanto de comunicar, gosto tanto de falar, que eu acho que é uma coisa que é importante e é salutar. E já agora deixa-me dizer isto, mesmo até em medicina, e não só. E vocês são jornalistas, admiro muito o vosso trabalho, porque é um trabalho que tem muito a ver com comunicação. Sim, tem tudo a ver com comunicação. Tem tudo a ver com comunicação. Sim. E é tão bonito comunicar, mas é preciso sabermos comunicar. Nós comunicamos até com o silêncio, não é? Sim. E comunicamos com os olhos, comunicamos com as expressões, comunicamos com aquilo que dizemos, comunicamos com a maneira como dizemos as coisas. E na saúde isto acontece. Se reparar, muitos dos casos que acontecem com os profissionais de saúde é por falta de comunicação entre os profissionais e os utentes. Às vezes é por uma questão de competência técnica, é por uma questão de empatia por falta de comunicação ou uma comunicação que não foi a mais correta. Portanto, comunicar é importante. Eu gosto muito de comunicar. Em vários campos da vida. Muitas vezes há problemas por falta de comunicação, exatamente, precisamente. Né? Há muitos problemas de saúde mental por falta de comunicação das pessoas. Exato. Né? E, portanto, eu quando cheguei a Macedo tinha muito pouco para comunicar, porque conhecia pouca gente, eu comecei-me a sentir sozinho. Eu tenho que comunicar. Houve na altura, surgiu a hipótese de ir para a rádio. E eu não percebia nada de rádio. Nem sequer tenho voz de rádio. Mas como é que surgiu essa hipótese? Surgiu porque assim, tinha um colega que estava na rádio a trabalhar. E um dia, eu em conversa com ele, fui para lá trabalhar. Fui para lá, primeiro comecei a ver. E depois comecei a fazer uns trabalhos em conjunto com ele. E a seguir comecei a fazer um programa. E eu cheguei a uma altura em que eu fazia, para já o meu nome lá não era Raul Sousa. Eu tinha, digamos, um outro nome, porque eu queria separar completamente. Eu era médico e continuo a ser médico, né? Aquilo era, digamos, um hobby para mim, aquilo não era a minha profissão. Não queria que o associassem. Não queria que o associassem, até porque os programas que eu fazia eram programas de entretenimento e não encaixava muito bem, digamos assim, né? Numa pessoa com a minha função, estar ali a fazer um programa. Sim, tinha que manter a seriedade de uma profissão. Exato. E eu queria manter um pouco, uma coisa sou eu enquanto profissional de saúde, outra coisa sou eu enquanto brincalhão de rádio, digamos. E qual era o seu nome artístico? Vá lá. Fernando Sousa. Fernando Sousa. E nunca ninguém o associou? Não, também na altura pouca gente conhecia, na altura, né? Isto foi nos primeiros 2, 3 anos, né? Estamos a falar em que ano, mais ou menos? 1988, 89, 90. Foram os anos que eu fiz rádio, até 91. E depois, repara, comecei a fazer programas da manhã. Eu ia para a rádio das 8, é uma rádio pirata, das 8 às 9 da manhã, todos os dias. E comecei a fazer depois com uma colega que veio de Lisboa, uma jornalista, que tinha uma voz espetacular, de facto, coisa que eu não tinha. E recordo que havia um jornalista que me dizia assim, mas hoje a rádio não é feita por pessoas que tenham boa voz. Hoje, o bom profissional de rádio é aquele que sabe entreter as pessoas. Não é que tem aquele vozeirão, não é preciso isto. E eu dizia, mas eu não tenho jeito, eu não sou locutor de rádio. E então ela, como tinha essa voz, digamos assim, ela era a voz. E eu era, digamos, o complementar do entretenimento. Então ligávamos para o hospital, para saber como é que correu a noite, ligávamos para os bombeiros, ligávamos para a polícia, que na altura havia polícia Macedo, para saber como é que foi a noite, todos os dias. E depois conversávamos um bocado, ligávamos com alguns ouvintes, alguns punhamos o cão a ladrar, outros punhamos os periquitos a... Era engraçado. E
Eu saía às 9, depois comecei a fazer programas à tarde, também. Depois comecei a fazer ao fim de semana, e houve uma altura que até já deixei de ir a Coimbra, ao fim de semana, porque passava a ficar em Macedo para fazer rádio. Ou seja, era do hospital para a rádio. Mais ou menos. E se calhar uma passadazinha em casa. Mais ou menos, era isso. A gente estava em casa a preparar o programa para o dia a seguir. Agora, repare, isto era por carolice, né? Porque eu não recebia nada, nem ninguém recebia nada ali na rádio. Nós estávamos lá porque achávamos que Macedo precisava ter uma rádio, né? Era importante, Macedo ter uma rádio e outras coisas. E, portanto, eu dei essa parte de mim e gostava. Até que depois, pronto, depois, entretanto, eu casei, tive filhos e disse, não posso porque a rádio ocupa-me muito tempo. Eu das duas, ou estou em casa ou estou na rádio. E agora tenho que estar em casa, não quero estar mais na rádio. De maneira que, olha, voltar aqui para mim é um prazer. Eu renovo os meus agradecimentos. Venha quando quiser. Renovo os meus agradecimentos por vir aqui, porque de facto esta é um bocadinho a minha casa, por empréstimo, mas é um pouco isto. Mas chegou a ser diretor de programas durante esse tempo que esteve na rádio. Repare que é assim, em terra de cegos, quem tu é rei. O que é que isto quer dizer? De facto, eu fui para diretor de programas. Provavelmente não foi por mérito meu, não é por ser diretor de programas, não é? Porque eu era, digamos, um amador. Foi porque, de facto, não havia muita gente a querer dizer, para dar-me trabalho e tal, não sei o que, pronto. E então, eu fui para diretor de programas. E então fazíamos a garia de programas, das 8 à meia-noite, salvo erro, semanalmente, com vários, portanto, colaboradores. Estava o Rui Costa ainda, recordo perfeitamente, e outros colaboradores da rádio. E então reuníamos para fazer a grelha de programas toda a semana, mas é muito engraçado. Fizemos programas em aldeias, inclusive em aldeias, eu ia com o meu carro ao domingo de manhã, entrevistar as pessoas da aldeia, mandávamos para o Presidente da Junta da Freguesia uma carta a pedir que arranjasse um grupinho de pessoas interessantes daquela aldeia para aquele domingo que nós íamos lá. O padre, a professora, o aldeão mais idoso, o contador de histórias, o homem da profissão que já não existia, como aquela. Então nós íamos para lá de manhã fazer o programa. Era interessantíssimo. E repare que eu, sendo um homem da cidade, vim a gostar muito deste meio, completamente diferente do meu, onde eu cresci, onde eu vivi sempre, até aos 30 anos, porque vim a conhecer coisas novas, sabe? E aprendi muito com estas pessoas, tenho aprendido muito com estas pessoas mais humildes, porque a comunicação faz com isto, sabe? Nós, para comunicarmos, e também é importante que se diga isto, e aqui, pelo menos é a minha maneira de ver, nós acho que no país, ou no mundo se calhar inteiro, estamos a usar uma comunicação demasiado arrogante uns com os outros, sabe? Eu acho que nós, para comunicar, temos que ser simples, verdadeiros, temos que ser resilientes e temos que ter paciência e temos capacidade de ouvir. E aquilo que eu vejo a maior parte das pessoas, hoje em dia, porque se calhar a vida é muito complicada, as pessoas comunicam muito denunciando, gritando, impondo, dando murros na mesa para que a sua ideia passe. Isto não é comunicar, isto é impor coisas, não é? E esta comunicação que eu acho que é saudável é quando nós estamos sentados numa conversa aberta, não é? A falar. Precisamente. Doutor, mas com este contacto que acabou por ter com as pessoas das aldeias, uma realidade que não conhecia, de certa forma também o ajudou depois, digamos, o contacto e a própria comunicação com os seus utentes? Muito, ainda bem que faz essa pergunta. Porquê? Porque havia termos, eu como não estava habituado a lidar com as pessoas da aldeia, porque tenho a maior consideração e a maior estima, porque eu acho que cada pessoa, eu reparo, eu aprendo muito com os meus utentes, e quanto mais idosos são, mais aprendo com eles, porque eles são um livro, eles têm uma história imensa para nos contar, e contam-nos coisas que eu às vezes fico a olhar para eles. Eu recordo uma vez estar a falar com uma senhora, e estar a ver uma senhora a fazer pão, e a senhora olhou para mim muito espantada, e ficou a pensar que, diz-me ela assim, mas o senhor é doutor e não sabe fazer, não sabe como é que o pão se faz? Quer dizer, eu sabia, mas ver ao vivo é muito diferente. A teoria. Exatamente. Eu estava habituado na cidade, chegar ao hipermercado, comprar o pão, trazê-lo para casa, mas sabia como é que ele era feito. Agora, o prazer que eu tive de estar a ver uma pessoa a fazer, o prazer que eu tive de estar e que tenho a falar com pessoas que me contam histórias da vida delas, de há 30, 40, 50, 60 anos atrás, são autênticos livros, são enciclopédias destas pessoas, e é com elas é que a gente aprende. E eu aprendi muita coisa com estas pessoas, até a maneira como lidar com eles, que é, até os termos que eles utilizam, que eu muitas vezes não conhecia, a terminologia que eles usavam para determinadas doenças, ou para determinados sintomas, e que eu quase que tive que às vezes perguntar o que era, que eles estavam a dizer, e lá conseguia chegar. E hoje já falo com eles nesta linguagem,
né? Quase um irandês, está a ver, como eles entendem uns com os outros, com os meus utentes, e eles percebem, e eu percebo-os muito bem. Isto é tão bonito. E ao longo deste tempo, desde que deixou a rádio, nunca mais voltou a ter contacto nenhum com este meio? Com a rádio? Sim. Não. Vou ouvindo a rádio, vou... Pronto, agora neste momento também tenho muito pouco tempo, não é? O tempo também não permite. Pronto, não permite, mas admiro muito a rádio e acho que a nossa rádio tem crescido muito e acho que temos uma boa rádio, pronto, comparativamente àquilo que era. Nós éramos tão amadores, deixe-me contar isto, que isto é caricato. A rádio funcionava no quinto andar, toda a gente sabe, funcionava ali ao fundo do jardim, no quinto andar. E tinha um elevador. E eu fazia o programa das 8 da manhã. A rádio encerrava da meia-noite, fechava, e só abria às 8 da manhã. E então eu tinha que chegar às 8 da manhã, e tinha que ligar o microfone, e tinha que dizer, bom dia, são 8 horas da manhã. O que é que acontecia? É que às vezes eu não chegava às 8, chegava às 8h05. Mas para mim as 8h05 eram as 8 horas, né? Portanto eu tinha que lá chegar, ligava ao botão, porquê? Porque o elevador estava avariado a maior parte das vezes. Então eu tinha que subir aquelas escadas até ao quinto andar, chegar lá em cima sem respirar e dizer bom dia, são 8 horas da manhã. Às vezes eram 8h05 já, não é? Mas veja, hoje dizemos isto, veja como isto era amador. Para dizer que veja como nós estamos hoje, não é? Ou como vocês estão hoje, e veja como nós estávamos naquela altura. Portanto, isto foi crescendo muito, de facto, e acho que a rádio é uma coisa ótima, excelente. Eu tenho pena de não poder, de facto, pronto, ir colaborando mais, mas de facto não tenho muita disponibilidade. Pois eu ia precisamente tocar nesse assunto, quem sabe, acho que também há abertura por parte da rádio para ter uma rubrica de saúde, por exemplo, acho que era sempre uma mais-valia. Vamos pensar nisso, eu vou falar com o... Aliavam-se duas coisas, o seu gosto e a paixão que nunca perdeu pela rádio e também o seu papel de médico a levar às pessoas a informação útil e as pessoas a recebê-la, obviamente. Olha, eu se calhar estou-me a precipitar a dizer isto, mas acho que era uma mais-valia para a rádio. Não, eu acho que sim, acho que é interessante, não é? Por uma vez tem a ver com a nossa disponibilidade, às vezes. Nós já falámos nisso, até com o próprio Presidente, sobre essa possibilidade. Mas já contactei até no Centro de Saúde com pessoas para o fazer. Sei lá, se calhar depois desta entrevista a gente pode arranjar aí um grupinho e de vez em quando arranjamos aí assim alguém que possa dar algumas dicas sobre saúde que eu acho que são importantes, porque as pessoas têm que ser informadas e nós temos por obrigação, mais a nível com os nossos primários até, a obrigação de informar as pessoas no sentido de as elucidar e tirar as dúvidas. Porque nós não tratamos só pessoas, não tratamos só doenças. Nós tratamos pessoas, mas também prevenimos doenças. E, né? Também é um papel importante, e quanto mais principalmente prevenirmos, nesta altura. Exato, quanto mais prevenirmos, menos pessoas doentes vamos ter. E isto é importante também, percebe? Este papel é muito importante. Vai pensar nisso? Vou, sim, senhora. Então fica prometido. Bem, Dr. Raul, muitíssimo obrigada, foi um prazer tê-lo aqui no agradeço. nosso programa, sempre com conselhos úteis, não é? Que nesta altura são sempre muito necessários, e também dando-nos a conhecer este seu bichinho pela rádio e como as coisas eram e como as coisas são hoje em dia. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço muito e muitos parabéns pelo seu programa, esta conversa aberta, e pela equipa que a rádio tem, que eu acho que é uma equipa de qualidade e que tem muito a dar a esta terra. Parabéns por isso. Obrigada em nome de toda a equipa. Foi mais um Conversa Aberta com o Dr. Raul Sousa esta noite. Quanto a si, muito obrigada pela sua preferência. Estamos de volta na próxima terça-feira. Conversa aberta, Terças-feiras, das 21 às 22. aqui na Onda Livre.